Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que sim. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem nos acompanhado aí nessa trajetória, acompanhando essas pré-aulas. E o objetivo é somente um, irmãos, é tentar ajudar, né, a Escola Bíblica Dominical. Temos visto que em muitas igrejas a escola dominical está em decadência, onde o professor muitas das vezes se encontra lá sozinho na aula, ou uma, duas pessoas, né? E realmente isso tem sido uma realidade em algumas igrejas. Mas nós não podemos desanimar, nós não podemos parar. Nós temos que fazer o possível, fazer tudo que está ao nosso alcance para que nós venhamos aí revitalizar nossa escola bíblica dominical e pedir ao Espírito Santo que dê força, que as pessoas entendam, né, que é necessário nós conhecermos a palavra, nós estudarmos a palavra, nós meditarmos na palavra do Senhor. Vamos lá? Eu quero aqui mandar um abraço aos nossos irmãos que comentaram o último vídeo da lição número 7. Nosso irmão Francisco Souza, o Rômulo Henrique, o Júlio Florencio, o Lindomar, irmão Lindomar, Deus abençoe. Pastor Renato Chaves, também de Águas Lindas, Ministério Pão da Vida, um abraço para você. Tá falando aqui, lembra de mim? Eu lembro sim, varão. Lembro de você sim. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Vamos lá? Vamos meditar um pouco aqui sobre a obra missionária, né? Vamos meditar sobre a obra missionária. Lição 8, 21 de agosto de 2022. Gotas da doutrina da obra missionária. É isso aí. Vamos lá. Temos como referência bíblica Mateus 28, do 16 ao 20. Aqui eu já quero evidenciar aqui algo importante para você. Que diz assim, vou ler rapidamente aqui, ó. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Olha que interessante. Quando viram Jesus, a primeira coisa que fizeram foi o quê? O adoraram. Isso é interessante. Isso aqui fala dos passos, né? Então, quando você vê Jesus, você o adora. E aí você se chega a Jesus. Então, quando você adora, quando você aceita Jesus, você o adora. E você se aproxima, você chega mais perto de Jesus. E terceiro, ide. Olha que interessante, né? Aí aqui vem... Primeiro ele não falou ide, né? Primeiro os discípulos o adoraram, chegaram-se a ele, né? E aí ele dá a ordem, ó, fazei discípulos. Fazendo como? Ó, ensinando-os. É por isso que nós não devemos esquecer a escola bíblica dominical, porque só se faz discípulos ensinando. Só faz discípulo meditando na palavra de Deus. Então, nós não podemos deixar, não podemos substituir o culto de ensino da igreja, a escola bíblica dominical. Não tem como. É você negar a própria essência do evangelho, né? Então, primeiro não é ir, né? Primeiro não é ir. Primeiro tem que se achegar, primeiro tem que sentar, para depois se levantar para ensinar. Correto? Vamos lá.
Mateus 28, 19, portanto, ide. Esse aqui é o ide do Senhor. Ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Objetivo geral, refletir sobre a obra da expansão da evangelização nos dias de Jesus, de seus apóstolos, mostrar objetivos específicos, mostrar a forma prioritária de como Jesus falou do reino. É interessante isso, que Jesus não falou de religião, ele falou do reino. E tem muita gente aí ainda que não tem essa visão do reino, tem visão denominacional, né? Não tem a visão do reino de Deus. Segundo, refletir como Jesus quebrou preconceitos na época para falar de sua missão. Terceiro, mostrar a plenitude do evangelho que os discípulos de Jesus deveriam pregar. Então vamos lá, queridos. Tópico primeiro, Jesus e a missão de expandir o reino. 1.1. Declarações de Jesus com referência à sua missão. Jesus compara o ato de fazer missões com o ato de se alimentar. Olha que interessante isso, porque Jesus faz essa comparação aqui em João 4, e ele diz o seguinte, ele compara o alimento, né, o ato de se alimentar com o ato de fazer missões. Então vamos lá, se o alimento é indispensável para o corpo humano, então fazer missões também é indispensável, né? Então, olha a importância de fazer missões. Quem não se alimenta morre. A igreja que não faz missões também morre, né? O alimento tem que ser nutritivo, tem que se alimentar, né? Mas não adianta nada você fazer missões e não ter uma palavra salvífica, né? E não ter uma teologia saudável, ter aquele amontoado de pessoas que não têm entendimento da palavra, que estão se alimentando de qualquer coisa, você está ensinando qualquer coisa, está errado, tem que ser segundo a luz das Sagradas Escrituras. Então tem que ser nutritivo, né? Tem que ter a palavra verdadeira, né? Tem que ter a palavra. Jesus tinha plena consciência de sua missão. Nessa frase aqui, ó, ele expressa isso em Marcos 1,38. Para isso eu vim. Para isso o quê? Para pregar. Para isso o quê? Para buscar as pessoas perdidas, né? Para anunciar, né? Anunciar as boas novas. Então, a gente deduz, a gente aprende aqui que a igreja atual também deve ter consciência da sua missão na terra. Jesus tinha essa consciência. Ele falou assim, para isso eu vim. Então a igreja hoje, ela também deve falar, deve saber responder essa pergunta. Para que estamos aqui na terra? Né? Nós estamos aqui na terra, aí Jesus falou, para isso eu vim, para pregar. E quando Jesus foi assunto ao céu, ele deixou isso para os seus discípulos. Né? Ele deixou isso para a sua igreja. Então hoje nós também temos uma missão. E qual é a missão, pastor? A missão é fazer, né? Fazer que as pessoas conheçam o evangelho do reino de Deus, as boas novas. Mas uma palavra sadia, mas uma palavra nutritiva. Como eu falei, não adianta. Até inclusive agora, aí teve um congresso aí de uma certa igreja que o tema é Vem Novinha. Por amor de Deus, irmão. Por amor de Deus. Chega a beirar aí um absurdo, né, um negócio desse. Então, nós não precisamos de artimanhas mundanas para chamar a atenção dos jovens, para convencer alguém. Não, basta o evangelho simples e puro de Cristo Jesus, né? Que através da ação do Espírito Santo convence o homem do pecado. É somente isso. Não precisamos dessas artimanhas, não precisamos, né, dessa visão equivocada de usar do mundo para atrair o mundo.
né? Usam aí de forma errada os versículos de Paulo, fiz de tolo para ganhar o tolo, mas no caso não estão se fazendo de tolo, estão sendo tolo mesmo, né? É diferente. Então, vamos pregar uma palavra verdadeira. Então a igreja tem que ter consciência da sua missão na terra. A missão da igreja é essa, é pregar o evangelho do Senhor Jesus. 2. Jesus demonstrou interesse por alcançar 1.2. Jesus demonstrou interesse por alcançar os pecadores. Irmãos, observe as atitudes de Jesus, tá? Observe as atitudes de Jesus, que você vai se surpreender. Porque, olha, primeiro, Jesus fala com a mulher samaritana. Aqui ele já quebrou, né, uma grande barreira, né? Ele quebrou paradigmas, ele conversou com aquela mulher, aonde você sabe que os judeus não se davam com os samaritanos, né? E Jesus até surpreende quando ele conta aquela parábola que um judeu foi assaltado e estava pelo caminho, e passou o sacerdote, passou o levita e tal, ninguém ajudou, quando passou o samaritano ajudou aquela pessoa. Os discípulos ficaram sem entender porque era alguém que era desprezado, era tido como ilegítimo, né? E aí a história, para a gente tratar mais profundo disso, a gente tem que voltar lá no Antigo Testamento, né? Depois da morte de Salomão, quando o reino foi dividido, o reino de Israel, ficou o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte com Jeroboão, o reino do sul com Roboão, né? E aí teve todo aquele problema, aquela guerra, né? Aí o reino do norte, também chamado de Israel, que tinha por capital Samaria, né? Tinha por capital Samaria. E o reino do sul, né, também chamado do reino de Judá, tinha por capital Jerusalém. Então você imagina aí, e aí aconteceu essa divisão, e o que acontece? O reino do norte, ele fez alianças, né? Ele fez alianças com outros povos e teve vários problemas. Esse problema que causou essa divisão, primeiro, problemas territoriais, segundo, problemas religiosos e problemas étnicos, né? O Reino do Norte deixou de servir o Deus de Israel, o único Deus, e caiu no politeísmo, né? Começou a adorar vários deuses, começaram a casar com mulheres estrangeiras, e por isso o Reino do Sul considerava o Reino do Norte como ilegítimo, e daí então, como a capital era Samaria, e então daí se originou todos esses problemas aí, correto? Mas nós não vamos adentrar nisso, que não é o tema da lição. Então, Jesus fala com a mulher samaritana. Então, ali ele quebrou esse paradigma. No entanto, que quando você lê João 4, você vê que os discípulos se assustaram quando ele foi falar com a mulher, né? Mais na frente eu vou mostrar para vocês o mapa do caminho que Jesus percorreu. Jesus atravessa o mar da Galileia para libertar o endemoniado de Gadareno, né? Olha que interessante. Então Jesus atravessa o mar da Galileia para salvar uma pessoa. E tem quem o diga que aquele endemoniado, endemoniado não, o ex-endemoniado, né? Ele pregou na cidade, né? Ali de Decápolis, né? Que era um conglomerado de 10 cidades. E ele foi um missionário ali e pregou naquela região, né? Aí depois você leia Lucas 8, 27 a 39. Jesus livra uma mulher adúltera à beira da morte, né? A lei mandava apedrejar, e Jesus fala,
Alguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Olha só, né? Jesus surpreende. A lei mandava matar, mas Jesus surpreende, né? Com o seu amor, livrando aquela pessoa ali da morte. E Jesus vai à casa de um publicano, né? Aqui, ó, você sabe, em Lucas 19, Zaqueu, né, subiu na figueira para ver Jesus passar e Jesus falou: hoje convém pousar em tua casa. E você vê que o publicano ele era mal visto diante da sociedade. Ele era mal visto porque era alguém que já tinha posses, né? E conseguia suas posses muitas das vezes em postos indevidos e tudo mais. Grandes problemas tinham acerca disso. Temos a missão de alcançar os perdidos. Hoje, irmãos, teve uma igreja aí agora que falou: nós agora somos inclusivos. Tá certo, tem que ser. A igreja sempre foi inclusiva. A igreja está com as portas abertas, irmãos. Pode ser para o samaritano, pode ser para o publicano, pode ser para o endemoniado de Gadareno, a porta está aberta, né? Agora o problema é o seguinte: o problema é vinde como estais, correto, pode vir. É usuário de droga, pode vir. É homossexual, pode vir. A igreja está de braços abertos para receber essas pessoas. Amamos essas pessoas, pode vir, vinde a mim todos que estáis cansados, vinde, mas agora, vinde, mas não permaneçais como está, porque a palavra transforma, é como um martelo que esmiuça a penha. Então nós não concordamos com a prática, mas nós amamos essas pessoas. Então a igreja, ela está com as portas abertas, né? E nós temos que buscar essas pessoas, pessoas perdidas, correto? Olha só, Jesus deu o exemplo de como evangelizar. Então Jesus, ele foi em busca das pessoas que, em sua totalidade, eram desprezadas, né? Perguntado certa feita, Jesus falou: olha, quem precisa de médico é os doentes, né? Quem precisa de médico são os doentes, não são os sãos. Então, preste atenção um pouco os exemplos que Jesus deixou. Já falamos aqui dos samaritanos, né? Que eram tidos como mestiços, impuros. Os adúlteros, né? Falou com aquela mulher, pela lei tinha que ser apedrejado, né? Cobradores de impostos, visto com maus olhos pela sociedade, né? Como os corruptos da época. Endemoniados, eram isolados, atormentados, lançados no fogo. Leprosos, quantos leprosos Jesus curou? Os leprosos viviam excluídos, né? Em cavernas, em cidades remotas, só de leprosos. Ninguém se aproximava, né? Ninguém. E era terrível essa exclusão. E Jesus chegava e trazia cura, e trazia libertação. Cegos, pelo costume judaico e farisaico, era um sinal de pecado. Por isso você vê o apóstolo Paulo, na verdade ainda Saulo, né, no caminho para Damasco, quando ele ficou cego, o Senhor estava falando para ele: tá vendo? O pecado está em você. Ele estava perseguindo o povo de Deus e Deus trabalhando ali na vida dele e mostrando para ele que todo o poder está nas mãos do Senhor. Então, como Paulo, né, estudou na escola farisaica, estava prestes a se tornar um fariseu, conhecia, né, tudo dos costumes judaicos, então Deus agora tratava com ele ali, por isso que ele ficou cego, logo após, depois voltou a enxergar. Você conhece a história. Então, você está entendendo? Jesus veio buscar estas pessoas que estavam excluídas da sociedade. Os mendigos, mendigos, eles eram excluídos também. Você lembra de Bartimeu, né? Estava lá, o outro estava lá pedindo esmola na porta do templo, né? E Pedro e João falaram: não temos prata nem ouro, mas isso te damos, levanta e anda. Não é isso? Cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, preste atenção.
Nós devemos sim, irmãos, compartilhar a palavra de Deus a estas pessoas, independente de quem seja. Ah, não vou falar ali que ali é um cachaceiro. Está errado. Não vou falar de Jesus para aquele ali não, porque ele é um drogado. É eles que precisam, são eles que precisam de Jesus. Né? Então esse evangelho do reino, ele tem que ser compartilhado com essas pessoas. Né? Jesus ainda salva, Jesus transforma essas vidas. Não é verdade? Né? Quando a gente fala dos endemoniados, quando ele libera, né, parece impossível que um endemoniado possa pregar, mas quando esse endemoniado de Gadareno, ele chega para Jesus e fala assim, mestre, deixa eu te seguir. E Jesus falou, não, vai para a tua casa, conta aos seus o que aconteceu. E ele voltou para sua casa, contou aos seus o que aconteceu. Né? E depois foi para Decápolis, contando o que Jesus fez. Né? Olha que maravilha! Então, de um endemoniado tornou-se um missionário. Isso é muito interessante. Entendeu? Então, irmãos, nós não podemos, de forma alguma, excluir essas pessoas do Evangelho. O que eu fico assim, sabe, muito triste, são religiosos, pessoas religiosas, que estão ali dentro da igreja, se sentem superiores aos outros, olha para alguém com desdenho, olha para alguém que, por exemplo, um mendigo, alguém em situação de rua, e olha com nojo, e olha com desdenho, e sabe, como é isso? É esse o amor que Cristo nos ensinou? Às vezes temos a oportunidade de compartilhar o evangelho com essas pessoas e nós não fazemos. Como é isso? Né? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Só dentro da igreja, dentro das quatro paredes, pregando. Hoje em dia estamos pregando para crente, irmãos. Para os crentes não abandonarem, para os crentes se converterem. Misericórdia, foi feita uma pesquisa que os pastores gastam mais de 90% do seu tempo dentro do templo, pregando para crente, resolvendo problemas dentro da igreja, podendo fazer trabalhos evangelísticos fora, fazendo misericórdia, irmãos. Então, para você ver a situação que estamos vivendo, eu louvo a Deus, nós fazemos parte aqui do campo de Ceilândia Sul, que é uma igreja que tem crescido, que é um ministério que tem crescido na pessoa do pastor Luiz Carlos, que tem esse coração missionário, que tem buscado, né, fazer o máximo aí na obra missionária. Temos missionários aí, igrejas na Bolívia, né, na África, missionário Eliette, espalhados aí por vários lugares. Então, irmãos, passagem por Samaria. Através do diálogo com aquela mulher, Jesus demonstrou para os discípulos a visão do reino. Irmãos, é aqui que está o grande problema de muitas pessoas, que não compartilham a visão do reino de Deus. São pessoas que compartilham a visão denominacional. Não, a minha. Ficam brigando aí por placa de igreja. Não, eu sou da gravata. Não, eu sou pentecostal. Não, eu sou tradicional. Eu sou do canela de fogo. Eu sou do. Para com isso. Para com isso. Ah, aquele ali é crente, aquele ali não é. Você não é juiz. Para de julgar os outros. Para de apontar. Ah, aquele irmão ali só dá trabalho, não é crente não. Ei, você não é dono da igreja não. Ajude seu irmão, pregue o evangelho do reino para ele, compartilhe, ajude ele em oração. Essa é a visão do reino. Né? Então pare com isso, compartilhe a visão do reino de Deus segundo a palavra de Deus. Não é segundo o que você acha, você não é dono da igreja, nós não somos dono da igreja, a visão é do reino. Para com isso de ficar brigando por placa de igreja, por denominação, para com isso. Né? Apenas compartilhe a visão do reino, o evangelho de Cristo, que o Senhor, através do Espírito Santo, há de salvar essas pessoas. Né? Então, através do diálogo com aquela mulher, Jesus demonstrou para os discípulos a visão do reino e trabalhou na mulher a convicção da salvação. Jesus falou: se você soubesse quem é que te pede água.
E aí ela, ela declarou: esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, ela reconheceu que ele era o Salvador. Olha, irmãos. Então essa mulher, ela vivia, a mulher samaritana, ela vivia uma vida promíscua, né? A sua vida sexual era totalmente promíscua. E Jesus vai ali na ferida, Jesus fala ali o que estava acontecendo com ela, e ela reconhece a sua situação. E ainda mais, além de reconhecer, ela chegou para todo mundo e falou: olha, ele falou tudo, né? Ele falou tudo o que aconteceu comigo, ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. E ali as pessoas de Samaria buscaram Jesus, rogando Jesus que ficasse mais, né, ficassem com eles por mais tempo. Olha só, através de uma mulher, né, uma mulher que vivia uma vida promíscua, agora também, assim como o endemoniado pregou, agora ela também pregou, trazendo outras pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo, ao conhecimento do reino de Deus. Magnífico isso, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Através dela, muitos vieram a Cristo. Através daquela mulher, muitas pessoas vieram a Cristo. Os samaritanos vieram porque ela testificou: olha, realmente ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo. Aqui, pessoal, eu quero compartilhar com você uma coisa interessante. Quando você lê, Jesus ele faz uma declaração interessante. Jesus está aqui na Judéia, Jesus está aqui, ó, na Judéia, e ele quer ir para Galiléia, né? Ele quer ir para Galiléia. Então, tinha dois caminhos, que eram caminhos tradicionais, tá? E quando você lê no versículo, Jesus fala: é necessário passar por Samaria. Aí você fala assim, mas necessário como? Será que é uma necessidade geográfica? Será que é uma necessidade geográfica? Não, era uma necessidade espiritual. Por quê? Eu vou explicar para você agora. Preste atenção. Existiam dois caminhos tradicionais. O primeiro, você saía aqui da Judéia, ó, e passava pela costa do mar Mediterrâneo, sem passar por dentro da cidade de Samaria. E aí você passava aqui, né? Tem a Fenícia e chegava na Galiléia, chegava ali na Galiléia. E o outro caminho saindo da Judéia, passando aqui, né? Atravessando aqui, ó, aqui é o Rio Jordão, né? Essa parte aqui é o Rio Jordão. Então, atravessando o Rio Jordão, aqui pela Bereia, passando aqui e chegando, né? E chegando aqui na Galiléia. Mas só que Jesus surpreende, ele fala assim: é necessário. Eu não falei que os judeus não se davam com os samaritanos? Então eles evitavam passar pelo centro de Samaria. Eles evitavam essa rota. Eles não queriam conversa com os samaritanos. Mas Jesus fala assim, é necessário. E aí Jesus surpreende mais uma vez. Aí os seus discípulos ficam assustados. E quem sabe fala, não, nós vamos pela Bereia ou nós vamos pela costa do mar Mediterrâneo? E Jesus falou, nenhum nem outro. Nós vamos passar por dentro de Samaria, oh glória, porque agora chegou a salvação. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, glórias ao Senhor. Não há mais, o véu do templo se rasgou, agora não há mais separação de pessoas, de etnias, agora o Senhor veio, todo aquele que nele crê será salvo, todo aquele que crê nessa palavra será salvo. Então, meu irmão, não tem mais barreira, não tem mais barreira de etnia, não tem mais barreira de nações, não tem mais barreiras
para que o evangelho seja pregado. Apenas pregue, apenas semeie o evangelho de Cristo. Amém? Então, nesse fato ocorreu. Então, quando Jesus vai para falar com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, e ali começa uma grande revolução e uma salvação do povo samaritano. E Jesus mais uma vez quebrando as barreiras, né? Jesus mais uma vez quebrando os paradigmas da época, né? Oh, maravilha, glórias ao Senhor. 3. O sentido da missão de Jesus para a igreja. Mateus mostra a dimensão da missão de Jesus para a igreja. Após ressuscitar, Jesus reafirma o envolvimento dos seus discípulos com uma missão multidimensional. Então, está situado em Mateus 10, 7 e 8. Jesus realizou o tríplice ministério. Se você observar em Mateus 4, eu gosto muito desse verso, que expressa muito bem a missão de Jesus, né? E também reflete a missão da igreja hoje. Então Jesus deixou o exemplo, né, de como nós tínhamos que fazer esta missão. Então vamos lá. Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia. Primeiro, olha, ensinando. Tá vendo? Primeiro passo, ensinar. Irmão, não tem como você crescer obreiro por amor de Deus. Você que não participa da escola dominical, não tem como você crescer. Ensino, culto de ensino. Obreiro não vai, não, e depois quer ensinar o que não sabe. Primeiro passo é ensinar. Ou seja, você tem que aprender. Então, onde é que eu aprendo, pastor? Você aprende no curso teológico, você aprende no culto de ensino, você aprende na escola bíblica dominical. Eu estou quase fazendo uma mudança na igreja, colocando os cultos de ensino para o domingo. Botar o culto de ensino para o domingo, porque só assim tem algumas pessoas que só vai, né, no domingo, tá lá, levanta a mão na hora do louvor e tá tudo bem, né, mas realmente não está aprendendo nada do Senhor. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e, segundo, preste atenção que você não pode pregar antes de ensinar, né? Primeiro ensina. Segundo, pregando. Pregando o quê? Qualquer coisa? Não. Sola Escritura. Somente a Escritura. Pregando o Evangelho. O Evangelho, que Evangelho? O Evangelho denominacional? Não. Pregando o Evangelho do Reino. Pregando o Evangelho do Reino. E terceiro, curando. Olha, aqui já muda a esfera, né? Por isso que é multidimensional. Aqui na dimensão física, ensinando, pregando, dimensão física, e curando, dimensão espiritual, se refletindo também na cura física, né? Onde você ora e Deus começa a realizar milagres na dimensão espiritual, curando as enfermidades. Mateus 4, 23. Magnífico isso, né? Então, ensinando, pregando e curando. Jesus valoriza seus discípulos como continuadores de sua missão. Isso é notório, né? Isso é notório. Por quê? Porque você observa que Jesus veio, né? Veio a lei, Deus deu a lei a Moisés para direcionar o povo estava ali debaixo da lei. Jesus veio cumprindo a lei, né? Toda a lei cerimonial o Senhor cumpriu em si. Então o Senhor cumpre agora a lei, e depois que o Senhor morre na cruz do Calvário, morte vicária, ele passa então
aos seus discípulos como continuadores da sua missão. E automaticamente nós, como discípulos de Cristo, também temos essa missão que ele deixou a nós. E isso é interessante. Quer ver? Vamos lá. Olha só que interessante. Mateus 11, 28 e 29 diz assim: vinde. Olha o convite. Então, primeiro, vinde. Olha o convite. Vinde. Quem? Todos. 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 Pastor, vinde alguns? Não. Vinde aqueles que é perfeitinho, os bonitinhos? Não. Vinde quem? Aqueles, os ricos? Não é só eles, são todos. Vinde todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, vinde todos. Todas as pessoas, ao convite do Senhor, vinde. Aí a pessoa veio. Aceitou Jesus. Glória a Deus. Aí ele falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E depois, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Olha aqui, agora ele fala, ó, veio. Então agora é o momento de sentar. Agora é o momento de aprender. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glórias a Deus. E encontrareis descanso para as vossas almas. Glória a Deus. Marcos 16:15 aí completa. Agora aqui é outra ordem, né? É um convite e agora é uma ordem imperativa, né? Aqui está no imperativo. E vinde é um convite. Vinde a mim. Quem quer vir? Veio? Veio. Primeiro, você veio. Segundo, aprendeu. Aonde, pastor? Culto de ensino, escola bíblica, curso teológico, você aprendeu. E agora? Terceiro, agora ide. Não fica parado, não. Não fica parado, não. Faz alguma coisa para Deus. Pastor, eu não sei muito, eu não sei pregar, eu não sei. Faça alguma coisa para Deus, você pode fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que você pode fazer alguma coisa na obra do Senhor. Não, pastor, mas eu não tenho cargo. Quem te disse que você precisa ter cargo para fazer, para trabalhar na obra? Não precisa de cargo. Não precisa de cargo. Você é um missionário, você pode fazer. Pastor, eu só sei fazer salgado. Faça salgado na cantina da igreja. Ah, pastor, eu só sei limpar, limpe o banco da igreja. Faça alguma coisa para Deus. Pastor, eu sou eletricista, só sei trocar lâmpada. Troque as lâmpadas da igreja. Faça alguma coisa para o reino de Deus. Faça alguma coisa. Você pode fazer algo em nome do Senhor Jesus. Certo? Então, ó, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então, tá vendo que que nós temos essa mesma incumbência de ir, de pregar. Pastor, eu não posso ir. Ajude, irmão. Ajude. Contribua. Certa feita, perguntaram para um certo pastor. Falou assim: pastor, eu fiquei sabendo que os crentes dá 10% de tudo que tem, do salário que recebe. Na sua igreja é assim? E o pastor falou: não, na minha igreja não é assim, não. Aí o pessoal falou: sério mesmo, pastor? Porque todas as igrejas é assim, a sua não é não? Ele falou: não, na minha não é não. Por quê? Não, na minha você não dá 10% não, você dá a sua vida para Cristo. Então, o Senhor, ele é dono da sua vida, não é só de 10% não. Ele é dono de tudo, de tudo. Ele é dono de 100%. Bem respondido, né? Fechando aqui, irmãos, a conclusão. Conclui-se com farta demonstração que Jesus deixou o exemplo da forma de como a igreja deve desenvolver o trabalho de expansão do evangelho, aproveitando as oportunidades como fez na sua passagem por Samaria, parando junto ao poço de Jacó, quebrando preconceitos. Né? Olha só que interessante. Aproveitando oportunidades e quebrando preconceitos. Isso aqui a gente tem que pegar para nós hoje, né? Como também fez falando com a mulher, o que causou estranheza até para os próprios discípulos. Esse modelo a igreja deve esforçar-se para seguir. Então, pregue o evangelho a quem for, compartilhe o reino de Deus.
Amém? Pessoal, eu fiz a revisão até em um formato diferente para você. Ó. Eu coloquei resposta por resposta, por cada resposta por um slide, né? Dividindo aí para você, tá bom? E antes de terminar, eu quero deixar uma sugestão de leitura para você, tá bom? O livro é esse aqui, ó. É um livro muito bom. Você que gosta da obra missionária, o nome é Heróis da Fé. Esse aqui, ó, 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo, de Orlando Boyer. Olha só, irmãos, aqui fala de Jonathan Edwards, fala de Jerônimo Savonarola, João Bunyan, John Wesley, Adoniran Judson, Carlos Finney, George Miller, fala dos grandes homens, e um desse aqui eu quero só compartilhar com vocês, Guilherme Carey, pai das missões modernas, considerado o pai das missões modernas. E uma das coisas que esse camarada fez, o Guilherme Carey, considerado o pai das missões modernas, o que evidencia na vida dele era a humildade. Aí aqui conta, ó, tem muita gente, eu sou missionário, eu sou usado por Deus, a humildade tem que ser uma característica. Ó, uma parte aqui para você. A humildade era uma das características mais destacadas na vida, na sua vida. Conta-se que certa feita ouvi um certo oficial inglês perguntar cinicamente: o Dr. Carey não era sapateiro? E Carey ouviu casualmente a pergunta e respondeu: não, meu amigo, eu era apenas um remendão. Então o camarada quis diminuir ele como sapateiro e ele se diminuiu mais ainda. Falou: não era nem sapateiro, eu era um remendão. Né? Então, calcula-se que ele traduziu a Bíblia para a terça parte dos habitantes do mundo. Fala aí. Fala aí. Será que precisa comentar mais alguma coisa de Guilherme Carey? 1761 a 1834. Eita, irmão. Então aqui fica uma sugestão para você, Heróis da Fé. Um livro muito famoso que você tem muito a aprender através dele. Certinho? Beleza? Deus abençoe. Irmãos, deixa aí o seu like, nos ajuda no canal, tá bom? Vamos fazer esse canal crescer? Se você concorda comigo, vamos lá, continue comentando para a gente prosseguir aí nessa jornada. Certinho? Grande abraço, Deus abençoe, fique na paz do Senhor.